todos os nossos pecados. A cor branca simboliza o quê? Coração limpo. Um coração limpo. Quando a pessoa recebeu Jesus, ela creu. Ó, ela o quê? Creu. Ó, ela o quê? Creu. Ela o quê? Creu. Ela o quê? Creu. Ela o quê? Aplauda o nosso Deus, ela creu. E quando ela crê, ela recebe um presente. É de graça. É de graça. Esse presente é a justiça de Deus. O que é isso? Todos os nossos pecados foram condenados em Jesus. Todos os nossos pecados, todos. Pecados passado, presente, e o que você vai cometer. Eu e você já somos perdoados de coisas erradas que nós ainda vamos fazer. Ei! Isso não é maravilhoso? Pastor, não quer dizer que eu posso pegar à vontade? É isso que eu estou falando? Não. Isso nos traz uma garantia que mesmo se eu cair, Ele vai me segurar. Aleluia! Aleluia! E a última cor, que é o verde, simboliza o quê? Crescimento. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por estar. Pode aplaudir, que legal. Parabéns. Amém. Glória a Deus. O dom de justiça para quem crê. Não é para quem faz. Não é para quem é bom. É para quem crê. Amém? Gênesis capítulo 15, 5 e 6, que é o texto que o apóstolo Paulo citou, nós vamos ler para ficar bem fixado na sua mente. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Verso 6, o número 6 é Deus falando com quem? Com o homem, parabéns. Verso 6, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Volta lá, Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Quando um patrão paga ao funcionário porque ele trabalhou, porque primeira pessoa o quê? Trabalha. Primeira pessoa o quê? Trabalha. Quando o patrão paga ao funcionário devido ao seu trabalho, ele não está fazendo um favor. Ele não está. Um patrão ele paga depois que a pessoa trabalhou. Por exemplo, a pessoa recebe no dia 15 e no dia 30. Um exemplo. Ela precisou trabalhar do dia 1 até o dia 14 para receber que dia? O 15. E ela precisou trabalhar do dia 15 até o dia 29 para ela receber que dia? Dia 30. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não é favor. Não é favor quando um patrão paga o seu funcionário. Amém? É um galardão segundo o seu trabalho. Por isso que algumas empresas que trabalham com participação de lucro, metas, onde a pessoa recebe uma porcentagem daquilo que ela faz, isso é justo. Isso é justo. Porque a Bíblia diz: aquele que não trabalha também não deve comer. Entende? Mas a nossa salvação não é por causa do meu e do seu trabalho. Não é a nossa obra. Mas alguém trabalhou. Alguém trabalhou para que eu e você fôssemos salvos. Alguém precisou derramar suor. E não somente suor.
A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane, ou Getsemane, e ele começou a meditar no que iria acontecer com ele, não da cruz, não dos cravos, não da morte, mas da separação de Deus. Cristo, o Filho perfeito, nunca tinha se separado do Pai. Ele nunca tinha pecado. Mas ali no jardim, ele estava vendo, visualizando que ele se tornaria pecado por causa dos nossos pecados. Sem Jesus nunca ter cometido nenhum adultério, ele receberia o pecado do adultério. Sem Jesus nunca ter se prostituído, ele receberia o pecado da prostituição. Sem Jesus nunca ter mentido, ele receberia o pecado da mentira. Alguém aqui já foi acusado de algo que você não fez? Quem aqui já foi? Você gostou? Não. Jesus iria receber toda a acusação dos nossos pecados. Por isso, a Bíblia diz que ele começou a suar. Amém? Suar. Jesus começou o que, igreja? E depois que ele suou, o que aconteceu? Quem sabe? O suor dele se transformou em sangue. O trabalho de Jesus foi tão pesado que ele sangrou. Amém? Ele sangrou. Foi tão pesado, porque para cada trabalho existem marcas. Pessoa que trabalha só no computador, pulso fino, bracinho fino, tendinite, bursite, os ler da vida. Pessoa que trabalha no serviço pesado, ela vai ter as marcas dela. Pessoa que trabalha na construção civil, pega na mão de uma pessoa que trabalha na construção civil, ela vai ter as marcas dela. Pessoa que trabalha com pintura, pessoa que trabalha com unha, cada trabalho tem a sua marca. Sabia disso? Todo trabalho vai deixar uma marca. Todo trabalho que o ser humano executa. Dona de casa trabalha? Não trabalha? Dona de casa trabalha? Marca de queimadura, é assim também. Corte. Todo trabalho tem a sua marca. Borracheiro tem marca? Tem marca. Todo trabalho tem marca. Mecânica, senhora? É. Produção. Como que é? Trabalho com um revólver apertando peças de grau. Tem marcas, né? Todo trabalho, olha para as suas mãos. Todo trabalho tem a sua marca. Todo trabalho. E Jesus tem a marca dele. Você sabe qual é a marca que ele tem? Os cravos nas mãos, nos pés. Ele, um ser imortal, precisou descer e se tornar um homem. Amém? Se humilhou. Ele é Deus. Jesus é Deus. E ele se humilhou. E ele assumiu o nosso trabalho. E ele tem marcas. Ele foi chicoteado, foi cuspido, humilhado, ultrajado, deixado Jesus nu na cruz. Que trabalho pesado. Lá no livro de Isaías 53, não precisa abrir, a Bíblia diz que ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Foi penoso para ele se fazer pecar. Um ser que nunca pecou, foi penoso. Houve um trabalho, igreja. Houve um trabalho de Deus. O trabalho dele. O trabalho do Pai foi rejeitar o seu próprio filho. Deus precisou ver o filho clamar na cruz e virar as costas para ele. Foi muito pesado.
pesado. Quem aqui tem filhos? Imagina isso. Foi muito pesado. Foi muito pesado, igreja. Eu e você, nós nunca conseguiríamos carregar este fardo. Eu e você, nós nunca conseguiríamos executar esse trabalho. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, no finalzinho, ele fala: aquele que não cometeu pecado se fez pecado. Enquanto as pessoas batiam nele, ele se oferecia. Ele não ameaçava ninguém. Jesus poderia ameaçar as pessoas e falar: se vocês baterem em mim, eu sou o Filho de Deus, você vai ver o que vai acontecer com você. Não, não. Quanto mais batiam em Jesus, mais ele se oferecia. Porque um garçom, se a festa é boa, né? Eu vi lá uma festa boa, lá em Marília. Quando um garçom, quando a festa é boa, quanto mais você pedir, mais o garçom vai trazer. Se você vai numa churrascaria boa, meu Deus do céu, você tem que virar o negócio ali, porque ele vai trazer, até ver o cliente satisfeito. Quanto mais batiam em Jesus, mais ele oferecia a sua carne. Jesus disse: quando bater de um lado do rosto, oferece o outro. Então eles batiam em Jesus e Jesus dava do outro lado. Esse é o trabalho. Ele estava trabalhando. Amém? Jesus estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, eu e você, nós não trabalhamos para ser salvos. Ah, mas para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Ah, para batizar tem que ser assim, ó, para batizar tem que fazer isso, ó, para batizar tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Não, isso é mentira. Olha o que a Bíblia diz: aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É mentira. É mentira. Mas, verso 5. O número 5 é o número da? Graça. O número 5 é o número da? Graça. Amém? Graça é o quê? Favor imerecido. Ou seja, eu não mereço. Nós não merecemos. Você não merece. Amém? Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Mas aquele que não pratica, mas aquele que não que pratica. E algumas traduções falam: mas aquele que não trabalha. Como é bom você ir num lugar que você não trabalhou. Como é bom você, por exemplo, quem aqui já foi convidado para almoçar? Quem aqui já foi convidado para almoçar? Como é bom você chegar na casa de alguém para almoçar, você não lavou, você não cozinhou, você só chegou e sentou na mesa e comeu, e vai pensa: Deus abençoe. Olha, você quer que eu faça alguma coisa? A pessoa não imagina. Deus abençoe. Tchau. Porque se você me convidar na sua casa, eu vou perguntar: você quer que eu faça alguma coisa? E você fala: não, imagina, eu não vou perguntar de novo. Porque de graça. Quando alguém oferecer algo para você de graça, nunca rejeite. Nós temos esse orgulho. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho. Não, você não tem que fazer. Se ofereceu para você de graça, aceite a graça. Amém? Então, se você quiser oferecer um almoço para mim, pode ficar à vontade que eu vou receber. Amém? De todo o meu coração. Glória a Deus. Mas aquele que não pratica, mas crê. Amém? Mas o quê? Crê. Mas o quê? O que eu e você precisamos para ser salvos? Crê. O que eu e você precisamos para batizar? Crê.
O que eu e você precisamos para mudar os velhos hábitos? Crer só nisso. É simples. O que você precisa para ser feliz? Pouca gente disse. O que você precisa para ser feliz? O que você precisa para que a sua família seja abençoada? O que você precisa para você prosperar? Para você conquistar os sonhos? Amém? Assim também, pulei, né? Vamos terminar o versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Ímpio, diga comigo, ímpio. Ímpio é o que mesmo? Quem sabe o que quer dizer o ímpio? Pecador. Ímpio significa pecador. Deus faz que o pecador se transforme em justo. Deus faz que o traficante se arrependa e seja justo. Deus faz que o beberrão, Deus faz que o mentiroso, que o adúltero, que o idólatra, Ele faz que a pessoa que ela era idólatra. Não é a pessoa que, não, é Deus quem faz que o idólatra seja livre, é Deus quem faz. É uma obra exclusiva de Jesus. Amém? Exclusiva dele. Amém? Mas aquele que não pratica, mas crê. Pastor, mas por que então está escrito os 10 mandamentos? Por quê? Por quê? Os 10 mandamentos é Deus gritando para a humanidade: você não pode se salvar sozinho. Você não pode. Você não pode cumprir os 10 mandamentos. E tem igreja que manda o povo guardar o sábado. Você não pode cumprir os 10 mandamentos. Pastor, eu vou guardar o sábado. Você vai ficar 24 horas no sábado pensando em Deus, orando, jejuando. Mentira! Não vai. Alguém vai bater na porta da casa dela. Vai falar, está acontecendo tal coisa. Você, já era. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Quem nunca matou ninguém? Nossa, tem um monte de assassino aqui na igreja, Jesus. Quem nunca matou ninguém? Nunca matou, mas você já xingou alguém. Você já pensou no seu interior. A Bíblia diz aquele que diz raca, que quer dizer tolo. Tolo, é réu do inferno. Ei. Quem aqui já xingou alguém? Já falou, que idiota. Quem aqui já levou fechada no trânsito? Que banaca. Acabou. Ninguém pode cumprir os 10 mandamentos, somente Jesus. Adorará somente ao Senhor. Você fica 24 horas pensando em Deus? Não fica, mentira. Quem aqui já ficou pensando nas contas a pagar? Quem já ficou? Mas todo mundo. Nem. Qual é o homem que nunca olhou para uma mulher com desejo? Qual é o homem? Eu sou casada, nunca olhou. Mentira. Só não olha quem não tem desejo, quem não tem olho. Aí não tem como desejar, não tem olho. É cego. O cego não consegue, mas ele pega de outro jeito. Entende? Então ninguém pode se salvar sozinho. Ninguém. Amém? Ninguém pode se salvar. Quem nunca falou uma mentira? Seja sincero. João disse assim: aquele que diz que não cometeu pecado é mentiroso. Todo mundo quando é apertado, basta você ser apertado. Todos nós aqui, quando somos apertados, nós cometemos deslizes. Senão Jesus não precisava ter vindo, não precisava trabalhar por mim. Não precisava. Se eu e você fôssemos perfeitos, Jesus não precisava trabalhar esse duro trabalho. Foi duro, foi penoso. Amém? Mas aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, pecador, eu e você somos justos por causa do sacrifício de Jesus. Amém?
mas Ele ouve a oração do seu Filho. Amém? Quando eu e você estamos em Jesus, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele faz que a minha e a sua oração é ouvida. Amém? É Jesus que chega diante do Pai e fala: Pai, concede o pedido para o seu filho, concede porque ele está em mim agora. Pai, entrega para ele. Aí o Espírito Santo chega com gemidos inexprimíveis, muda a nossa oração, faz que a nossa oração se torne perfeita, porque eu e você, nós não sabemos orar. Quando a gente ora, já vem com pedido. Aí o Espírito Santo pega a nossa oração, conserta, leva para Deus. Aí Jesus vem e fala: entrega a Ele. E o Pai nos dá. Aleluia. Isso quer dizer que quando eu e você orarmos, é certeza que Deus vai responder. A certeza que Deus vai responder não é porque a gente é bom, mas é por causa do sacrifício de Jesus, que é bom, é aceito. Amém? Isso é simples. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, diga assim, a sua fé. Por isso Jesus disse para todo mundo que ele curou: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. No original é: a sua fé te sozou. Diga sozou. E quer dizer cura e salvação. Amém? Sua fé. Que maravilha. Eu e você podemos dormir tranquilos. Que quando Jesus voltar, a gente vai subir com Ele. Não porque a gente é bom, não porque eu não tenho falhas, não porque eu não tenho defeitos, mas porque Jesus é perfeito. Ele é a nossa justiça. Ele habita dentro de nós. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê Jesus. É Jesus, querido. É Jesus. Você é a imagem de Cristo na terra. Ser cristão é a imagem de Cristo. Por isso que o diabo te odeia. Ei, porque você é a imagem de Cristo. Lá na sua casa, na sua família, é Jesus quem está lá. E Ele está através de você, através de mim, através de nós. Aleluia! Isso não é maravilhoso? É a boa nova. Qual é a boa nova? O justo é feito justo pelo trabalho do Filho de Deus. Quando uma pessoa fala: não, eu vou parar de fumar para eu batizar, ela está dependendo do trabalho de quem? Dela. Eu vou parar de fazer tal coisa. Eu só vou casar, né? Eu só vou casar quando eu tiver assim, quando eu tiver rico eu vou casar. As pessoas falam isso: quando eu tiver condição eu vou casar, até para ter filhos. As pessoas falam: quando eu tiver condição eu vou ter filho, né? Eu não conheci ainda contato assim, de eu ser pai e conversar com o pai rico, eu nunca tive, não. Sempre foi pai assim, né? É fé, é fé. Heitor e Vanessa, é fé. Amém? É fé. Os filhos que Deus vai dar para vocês devem ser gerados pela fé. Amém? Não pela condição, no momento favorável. Não, está tendo piada, vamos esperar mais um pouquinho para ter filho. Não. É pela fé. Vai na fé, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim também Davi. A gente falou de Davi, não foi? Declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as... O que está escrito aqui, por favor? Obras. Davi sabia que o que ele fez era muito grave. O que você fez é muito grave. O que eu fiz é muito grave. Eu mesmo criança estava lá no terreno de Umbanda, de Candomblé, melhor. Minha mãe está ali acompanhando, deixa eu falar direitinho, senão ela me pega depois. Eu mesmo criança estava lá no terreno de Candomblé. Minha mãe que levou. Eu estava pecando, sim ou não? E aí? Eu estava pecando?
inferno, sim ou não? Sim! Porque eu poderia dizer, não vou, não entro, e chorar, e não entrar. Mas a vontade de comer pipoca, de comer frango, a vontade de comer as coisas que tinha lá, e ver o que tinha lá, me fazia um pecador, que adorava imagens. Por isso, desde criança, eu sou um pecador. Assim como você. Desde criança você é um pecador. E quanto mais velho, mais pecado. Repare. Por isso que Jesus disse que para entrar no céu tem que ser como uma. Converter e ser como uma. Quantos idosos, coração duro, difícil de lidar, você já teve contato? Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo, Salmo de Davi, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que Davi estava dizendo no Salmo? Que feliz é o homem a qual Deus deu o Filho para carregar todos os seus pecados. Davi sabia que o pecado dele era mortal e que ele deveria ir para o inferno, mas ele entendeu e ele creu que Deus já tinha preparado um caminho para salvá-lo dos seus pecados. Então ele estava feliz. Ou seja, se você morrer hoje, você vai morrer feliz porque você vai para o céu. Se Jesus voltar hoje, nós vamos felizes porque nós vamos para o céu. Amém? Ou seja, a nossa felicidade não é por causa do nosso esforço, do nosso trabalho. A nossa felicidade é por causa do trabalho de Jesus na cruz. Aleluia! Fica de pé, por favor. Domingo que vem, nós teremos o batismo nas águas. O batismo é uma decisão de todo cristão que crê em Jesus. Amém? Ele não é um ato facultativo. O que é um ato facultativo? Para cumprir tabela. Um ato que não, a pessoa faz se ela quiser. Não é isso. A Bíblia diz aquele que crê e for batizado. O batismo, ele é um selo de quem creu. Não é de quem é bom. Não é de quem não erra. Não é de quem não falha. Amém? A Bíblia diz que a nossa salvação, nós temos um penhor. Diga comigo, penhor. Você sabe o que é penhor? Quando alguém tem um financiamento no banco e ela deixa algo de muito valor de garantia. Ela financiou uma casa e ela vai lá e deixa um carro de garantia, ou ela deixa joias. Isso acontece muito com quem é rico. Ela quer financiar no banco para construir um prédio e ela tem muitas joias, então ela vai no banco, deixa as joias como uma garantia que ela vai pagar, porque se ela não pagar, o banco vai pegar as joias. Então isso se chama penhor. Eu e você temos o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é a garantia que eu e você somos salvos. Amém? Não é as nossas obras, é o Espírito de Deus. E é Ele quem testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala para você no teu espírito, você é filho. Você é filho. Pastor, mas eu falhei, eu pequei, eu errei, eu estou vivendo
vivendo uma vida de desobediência. Deus pode me salvar? Pode. Se você crer. Se você crer. Trouxeram até Jesus uma mulher que tinha acabado de se envergonhar no inferno. Ela estava com a mão na massa. E trouxeram até Jesus. As pessoas queriam apedrejá-la, porque a lei está escrito que aquele que peca deve morrer. O povo, por não entender o sentido da lei, acha que Jesus passou a mão na cabeça dela. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus, ele disse: aquele que não tiver pecado deve atirar a primeira pedra. Porque a lei diz: o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer, ela pecou, ela estava adulterando. O que é adultério? É uma pessoa casada se deitar com um outro homem. Ela era casada e estava na cama com um outro homem. E trouxeram ela para Jesus. Alguém ia ter que morrer para salvar aquela mulher. Ela só teria o perdão se alguém morresse. Jesus não passou a mão na cabeça dela e disse: não, filha, pode continuar pecando. Não foi isso. Ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nem? E quem não tinha pecado? Jesus. Ele atirou a pedra? Atirou nele mesmo. Ele atirou nele mesmo. Ele morreu por ela e por nós. Amém? Ele morreu por nós. Ele morreu por você. Você pode dormir em paz, porque através do sacrifício de Jesus você é salvo. Você não precisa ficar com medo do que está acontecendo, nem o que vai acontecer, porque as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Nem as coisas vão ficar piores. Mas eu e você não precisamos ter medo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Senão eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Bem, há um lugar que Deus preparou para nós, que Jesus vai nos buscar. Não segundo as nossas obras, mas segundo a nossa fé. Amém? Segundo o que cremos. Amém? A Bíblia diz: creu e foi imputado justiça. Quem é que crê? Você crê? Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Pai, toca no teu povo. Que todo orgulho de queremos fazer para conquistar diante de Deus, nós rejeitamos agora. Eu rejeito toda a obra do homem. Não é por causa de nós, não é por causa do que eu faço, não é por causa do que eu fiz, mas por causa que Jesus fez. O meu Salvador, o nosso Salvador, o Messias, o prometido, queria vir e salvar o homem, o pecador. E nesse momento, Pai, eu apresento a vida do teu povo, que esta palavra de graça, de favor imerecido, que o teu povo seja encharcado por esta palavra. E que eles não caiam nas armadilhas de Satanás, fazendo que eles se tornem religiosos, tradições que afastam da tua graça, da tua misericórdia. Sim, papai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nosso Deus.
Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, fala com Deus, pede perdão e é perdoado. Lá na minha casa a gente tem um lema, que é: se confessar, vai ter perdão. Se eu pegar, vai apanhar. Então, todas as vezes que os meus filhos vão ser corrigidos de algo que eu já sei, que eles não me contaram, eu falo: ó, fala, porque se confessar, vai ter perdão. Agora, se tentar justificar, se tentar falar: eu fiz porque fizeram isso comigo, eu fiz porque isso aconteceu, vai apanhar. E é isso que Deus faz. Porque quando eu e você chegarmos diante do trono de Deus, se eu e você falar: olha, eu não batizei por causa disso, olha, eu não fiz isso por causa disso, não vai ter perdão. Porque o perdão está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o perdão. Quem rejeita Jesus, rejeita a graça, as boas novas. Como um pai e uma mãe. Você já deu presente para alguém? Quem já deu presente e a pessoa não valorizou o presente que você deu? Você já comprou algo para alguém? Como é ruim quando você faz algo para uma pessoa e a pessoa fala: ó, não está legal não. Como que você se sente? Às vezes a pessoa não fez nada. Por isso que não haverá misericórdia para quem rejeita o Filho de Deus. Você que tem filhos, imagina alguém chegar e dizer para você: você pode entrar na minha casa, mas teu filho não. Você que tem bicho. A minha sogra, ela fala assim, ó, que ela só vai na casa de quem aceita os cachorros dela. E ela tem 5. Ela tem 5. Ela tem 5. E aí quando ela chega aqui em casa, o mesmo tratamento que tem que dar para ela, tem que dar para os cachorros. Tem que dar. E se eu reclamar, que às vezes eu pego e falo: ó, seus cachorros vão ficar lá fora. Ela já vira assim: como que é, Eduardo? Ela fala: não. Sim, quando eu e você rejeitamos Jesus, automaticamente estamos rejeitando a Deus. Quem rejeita Deus não terá misericórdia. Imagina alguém que chega e fala assim: ó, olha, o que você tem para mim não é suficiente. Imagina a minha esposa falando para mim: a partir de hoje, o que você tem para mim não é suficiente. Ou eu falando para ela: o que você é não é suficiente para mim. Ela vai me aceitar? Seja sincero. Eu digo: ó, eu decidi ter um relacionamento aberto. Imagina que eu acabou de casar e fala: ó, agora que eu já sou casado, já estou ligado, agora não tem mais como voltar, eu decidi ter um relacionamento aberto. Só você não é suficiente, eu preciso procurar aventuras. O que uma esposa verdadeira vai falar? Vai, pega as suas trouxas e não volta nunca mais. Por isso a Bíblia diz que para o pecador é destinado o inferno junto com Satanás e seus demônios. Isso é muito sério. Amém? A graça é a maior riqueza que eu e você podemos ter. É simples, como o sorriso de um bebê. Um bebê não precisa de muita coisa para sorrir. Você não precisa de muita coisa, você só precisa crer. Você não precisa de muita coisa para ser salvo, você só precisa crer. Amém? Só crer. Você não precisa de muita coisa para ter uma família abençoada. Só crer. Eu e você estamos aqui porque cremos. Aplauda o nosso Deus. Aleluia! Você vai receber agora os elementos que é símbolo da nossa fé. Amém? É símbolo da nossa fé. O pão simboliza o corpo de Jesus. O suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Mas existem lugares que as pessoas nem
ceia. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo e assim